Pensa só na palavra crime. O que vem à cabeça? Geralmente a gente imagina logo um assalto, algo bem óbvio, né? Pois é, só que pro direito, um crime não é só uma coisa ruim, é mais como um quebra-cabeça, sabe? E a resposta para o que ele realmente é, essa pode nos surpreender bastante. E a grande questão é essa, porque se fosse só algo errado, tudo seria bem mais simples. Mas a lei não enxerga o crime como um ato solto no mundo, e sim como uma estrutura. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar aqui. Vamos entender quais são as pecinhas que precisam se encaixar perfeitamente para que uma atitude seja de fato considerada um crime pela lei. Para começar, vamos ver que a lei olha para uma mesma situação através de 3 lentes diferentes. Cada uma delas mostra um lado, uma faceta do que pode vir a ser um crime. São os aspectos material, que se preocupa com o dano, o legal, que olha o que está escrito na lei, e o analítico, que é o que desmonta o crime em partes para entender como ele funciona. Vamos começar pelo aspecto material. A pergunta aqui é bem direta. Essa ação realmente machucou alguma coisa importante para a sociedade? A lei protege o que a gente chama de bens jurídicos: a vida, o patrimônio, a honra. Se não tiver nenhum dano ou perigo real para um desses bens, do ponto de vista material, não tem crime. Olha só que exemplo bom para entender isso. Vamos imaginar que criassem uma lei proibindo chorar em público. No papel, seria uma lei, certo? Mas e na prática, seria um crime? Materialmente falando, não, porque chorar não prejudica ninguém, não atinge nenhum bem protegido. Isso mostra como algo pode até ser ilegal, mas não tem a essência de um crime. Agora, pelo aspecto legal ou formal, a conversa é outra. É bem mais preto no branco. Crime é aquilo que a lei diz que é crime e pronto. E como ela faz isso? Olhando para a pena. Se a punição prevista for de reclusão ou detenção, que são as penas de prisão mais graves, aí sim, estamos falando de um crime. Isso cria uma divisão bem clara no nosso sistema aqui no Brasil. De um lado, o crime, com punições mais pesadas, de prisão mesmo. Do outro, uma coisa mais leve, a contravenção penal, que tem penas como multa ou uma prisão simples. Ou seja, o rótulo de crime depende basicamente do peso da caneta de quem escreveu a lei. Bom, agora a gente chega na lente analítica, que é talvez a parte mais fascinante. É aqui que vamos ver a verdadeira engenharia por trás de um crime, montando essa estrutura toda, peça por peça. A teoria que manda no Brasil é a chamada tripartite. Para algo ser crime, precisa passar por 3 estágios, nessa ordem. Primeiro, ser um fato típico. Depois, ser ilícito. E, por último, o autor precisa ter culpabilidade. Pensa que são 3 barreiras. Se a ação não passar por uma delas, já era. A análise para ali e não há crime. Vamos dar um zoom no primeiro e mais fundamental pilar, o fato típico. E dentro dele, tudo, absolutamente tudo, começa com um elemento central, a conduta. Mas calma lá, será que qualquer coisa que a gente faz, qualquer movimento, é uma conduta para o direito penal? Parece uma pergunta boba, mas a resposta para ela, acredite, causou uma verdadeira revolução na forma de se pensar um crime. A grande virada de chave está aqui. Antigamente, a teoria causalista só olhava para o movimento e para o resultado. A intenção da pessoa, isso era visto só lá no final. Mas aí veio a teoria moderna, a finalista, e mudou tudo. Ela disse, opa, peraí. A finalidade, o propósito da pessoa é o coração da ação. Isso tem que ser analisado logo de cara. E é por isso que isso é tão importante. O Brasil adotou a teoria finalista. Isso quer dizer que, para nós, a intenção não é um mero detalhe, ela é o que move a conduta. Não se analisa só o que a pessoa fez, mas por que ela fez desde o comecinho da análise. Essa mudança foi gigantesca. E agora, a gente entra na parte que talvez dê um nó na cabeça. Vamos explorar o mundo dos crimes omissivos. O mundo onde não fazer absolutamente nada pode ser a própria conduta criminosa. A pergunta é forte. É possível alguém ser culpado por um homicídio por algo que não fez? A resposta, em certas situações bem específicas, é um surpreendente e assustador sim. A lei separa a ação criminosa em 2 tipos. A gente tem a omissão própria, que é mais fácil de entender. O crime é simplesmente não agir quando a lei manda. E temos a omissão imprópria, que é bem mais complexa. É quando não fazer nada tem exatamente o mesmo peso de ter feito algo terrível. Então, a omissão própria, ou pura, é assim. A lei já descreve o não fazer como um crime.
O exemplo clássico é a omissão de socorro. Se alguém vê uma pessoa em perigo e pode ajudar sem risco, mas escolhe não fazer nada, pronto, o crime já aconteceu. Não importa o que aconteceu com a vítima depois, a ofensa foi o próprio ato de se omitir. Agora, a omissão imprópria é de arrepiar. Ela acontece quando uma pessoa que tem um dever especial de agir, de proteger, não faz nada. Nesses casos, a lei faz uma coisa drástica. Ela trata a omissão dessa pessoa como se ela mesma tivesse cometido o crime ativamente. É como se o não fazer nada dela se transformasse na própria facada, no próprio tiro. Mas, afinal, quem é que tem esse dever especial de agir? Não é qualquer um, não. A lei é bem rigorosa e específica para dizer quem carrega esse fardo, essa responsabilidade a mais. Essas pessoas são os garantidores. O nosso Código Penal separa em 3 grupos. Primeiro, quem tem obrigação por lei de cuidar, como os pais com os filhos. Segundo, quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tipo um segurança particular. E terceiro, quem, com seu próprio comportamento, criou o risco da situação. Vamos para um exemplo prático e bem pesado para entender. Uma mãe que quer a morte do filho pequeno e, para isso, simplesmente para de alimentá-lo até ele morrer de fome. Ela não fez um ato de matar, mas a sua omissão, por ser uma garantidora, vale o mesmo que a ação. Ela vai responder por homicídio. Com um outro caso, uma mãe que sabe que a filha está sendo abusada dentro de casa e não faz nada, absolutamente nada, para impedir. O dever de proteção dela é tão grande que a sua omissão pode fazer com que ela seja responsabilizada pelo crime de estupro. Ela não cometeu o ato, mas a falha dela em agir é vista com a mesma gravidade. Então, no fim das contas, a gente vê que um crime não é só um ato ruim. É uma estrutura com lógica, com peças que se encaixam, e que a responsabilidade penal não vem só daquilo que a gente faz, mas, em alguns casos, daquilo que a gente tinha o dever de fazer e não fez. E isso deixa uma reflexão, né? O que, de verdade, significa ser responsável por alguém?